José Adalberto Vargas Gomes Júnior, ele mora na capital do Ceará, Fortaleza, aliás, linda a capital dele. Gosto muito do seu programa. Obrigado, irmão, Deus abençoe. A Bíblia ensina que o celibato é um estado de honra. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 7 sobre isso, e ele diz que é bom, se puder, né? O celibato é bom. Caso a pessoa não consiga, é melhor que ela se case, pois evitaria escândalos, né? Melhor casar do que abrasar, diz o texto. O Joab Paiva, da cidade de Martins, no Rio Grande do Norte, é opção pessoal. Isso porque não há base bíblica para o celibato. Quase todos os grandes homens de Deus, citados tanto no Velho quanto no Novo Testamento, eram casados. Alguns eram solteiros, mas por uma questão simplesmente pessoal. No Islã, no judaísmo, no protestantismo, no mormonismo e em outras grandes religiões do mundo, os seus sacerdotes têm suas esposas e seus filhos. Ter família não é impedimento nenhum para se servir a Deus como um atalaia. Ao contrário, é bênção de Deus. Como está escrito em Provérbios 18, 22, quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Bonito esse versículo, né? Quando a senhora foi abordada aos 50 e quantos? 58 anos. Alguém estava procurando uma esposa legal, né? Procurando o favor do Senhor. A senhora disse não para ele? Bem, a vontade humana existe. O impulso natural é natural. Como esse moço falou, nós temos, quando a gente se dedica para a obra de Deus, não quer dizer, né, que a gente está negando o casamento, nem que está achando que o casamento não é uma coisa boa, nem está dizendo que Deus não fez o homem para a mulher e a mulher para o homem para usufruir da vida. Não está dizendo isso. Está dizendo que há uma convocação divina. Então, na convocação divina, Deus mostra-se, revela para nós que é um estilo de vida que Ele separou para que eu vivesse. Eu acho que é isso que Paulo está dizendo. É um estilo de vida. Agora, dizer que a Bíblia não fala, não é verdade. Com o apóstolo São Paulo mesmo, não casou. Como tem outros apóstolos, muitos dizem que o apóstolo João também não casou. O próprio Cristo não casou. E a história nos mostra que Deus escolhe alguns. Não é o plano natural. Quando o pastor lê o texto de Gênesis, o plano natural de Deus foi o casamento. O homem não deve viver só, vamos trazer a companheira para ele. Assim também a mulher não deve viver só, vamos então unir-se a um homem. Porém, o plano natural de Deus tem que ser visto dentro dessa linha da naturalidade. Mas existe um plano sobrenatural. E o cristianismo, ele não pode ser avaliado somente do ponto de vista natural. Claro. Então, existe... Deus é sobrenatural. É sobrenatural. Então, não é assim que a igreja vai ter uma regra, como, por exemplo, a Igreja Católica, não é? Para ser um bispo, um padre, o sacerdote, ele tem que ser solteiro, para ser a freira tem que ser solteira. Então, não é uma lei. Por quê? Porque Deus, ele trata primeiro com o nosso livre-arbítrio. Eu creio em um Deus que trabalha com a vontade humana. Então, quando a gente diz não, a gente não está dizendo assim, eu estou imune a isso. Eu não sinto nenhum desejo disso. Não, a gente está dizendo, em primeiro lugar, é a vontade soberana. É uma renúncia. Aí renuncia. Agora, eu quero dizer que é uma renúncia, mas que o trunfo não é meu da renúncia. Porque é uma graça. Então é um dom.
É um dom. Ah, muito bem. E o Peter Wagner, no seu livro sobre dons espirituais, ele faz uma relação de dons e celibato está ali com um dom. Pastor Antônio Pedro, da capital paulista, ele vai muito na direção do que o bispo Ronaldo Monteiro, né, disse, ele praticamente repete suas palavras. Eu entendo que é opção pessoal, pois o próprio Criador, ao ver o homem, né, sozinho, ele presenteou com uma mulher para que ele não vivesse só. Aí instituiu-se a família. Em 1 Coríntios 7, de 1 e 2, opinião do apóstolo Paulo, bom seria que o homem não casasse para se dedicar inteiramente à obra do Senhor. Mas, por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Então, a escolha é pessoal e de inteira responsabilidade do homem ou da mulher que quer viver solteiro ou solteira. Mas, né, bispo, se o pastor quer essa opção, é melhor ele não se filiar lá na Igreja Pentecostal da Bíblia, né? Não, eu não diria isso. Eu diria apenas que, dentro da estrutura que a Igreja Pentecostal da Bíblia hoje tem, nós temos cargos hierárquicos que podem ser preenchidos por pessoas que possam fazer essa opção de permanecer solteiros. Então, nós poderemos citar o caso do evangelista. Uhum. A figura do pastor casado, no nosso entendimento, é que ele se faz importante pelo próprio exercício do pastorado. Então, no aconselhamento da família. Então, ele precisa ter também a experiência conjugal para que ele possa fazer um aconselhamento com mais profundidade, com a experiência vivida. Eu digo, nos meus anos de pastorado, que a minha vivência pessoal foi muito importante nos momentos que eu tive que fazer aconselhamentos. Então, mas eu respeito o ponto de vista da missionária, se nós analisarmos como algo muito privativo para poucas pessoas, não tendo isso como regra. Então, sobre essa ótica, eu posso entender que alguns possam ter essa opção, uhum, e fazendo uma vida religiosa, né? É engraçado, me permita colocar, que Paulo, mesmo tendo exercício do assunto em pauta, ele escreve também em Coríntios, não vos priveis um ou outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para que vos apliqueis ao jejum e à oração. Agora veja o que ele diz, mas depois vou voltar a juntais outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então eu vejo que a questão, ela é... Eu fico ainda um pouco com dificuldade de aceitar como um dom, porque o meu conceito primitivo de dom é algo que não vem de nós, é exclusividade de Deus, Deus dá a quem Ele quer, e não tem uma participação da pessoa. Se o entendimento do conceito de dom for esse, eu posso aceitar que algumas pessoas possam se submeter a isso. Todavia, a regra bíblica nos mostra uma vida sexual. Eu queria até colocar aqui que dentro da criação, Deus colocou o homem na naturalidade muito melhor do que as demais criações, porque o homem é a única criação que se permite ter uma vida sexual não somente para procriar. Os animais, por exemplo, só se juntam quando o momento próprio para procriar. O homem, Deus permitiu isso na excelência da criação ao homem, o sexo como prazer. Defendemos, sim, isso dentro do matrimônio, né? E dessa forma eu entendo que é uma opção muito pessoal. As pessoas podem ser, sim, vocacionadas por Deus em relação a isso, mas isso não é regra, não é algo que deva ser buscado, mas então entendido como algo próprio de Deus. Deus separa a pessoa e ela aceita isso, se condiciona a isso, porém, o próprio Paulo, né, nesse texto lido lá em Coríntios, ele não vos privei, pois somente numa situação exclusiva. Você quer consagrar, você quer ter uma vida com um propósito para Deus, mas que não seja contínua. Mas isso ele fala para os casados, né?
Sim, é lógico, nós estamos falando de um sexo Sim. lícito, né? Dentro do casamento. Dentro do casamento. Tá certo.